Na sequência, nós entramos com o assunto, é um painel Crise e Disrupção. O momento é de criação. Nós convidamos para iniciar este painel Alexandre Marchesi, professor de pós-graduação do Núcleo de Varejo da ESPM. Bom, boa tarde. Falar um pouquinho sobre disrupção, né? Aquela palavra que todo mundo quer falar, quer entender, quer saber por quê, e está repetindo aí à toa, né? Disrupção está muito mais enclausurado no ser humano, no começo, no meio e no fim da tecnologia. O fim da tecnologia, tá? Vamos passar um pouquinho aqui, brincar um pouco. A crise no varejo, né? Quais os caminhos para a disrupção? Vamos conhecer um pouquinho do Retail Lab, o Know, o que o varejo físico pode aprender com o online, como andar nesse ritmo e falar um pouco de Big Data. De uma forma bem branda, não quero atolar muito, porque a gente tem uma boa discussão na sequência. Quais são esses caminhos? A gente passou no retail por um bom tempo de varejo. E esse varejo está muito enclausurado em processos, tecnologia, infraestrutura, Six Sigma, CMM, todos os protocolos que todo mundo aqui conhece. E isso não está nada errado. Só que a gente começa a entender outras formas. As formas do Lean Construction, Lean Management, pivotar, conceito, colocar modelo e mudar. Então, a gente passa aqui por um processo onde a gente vê aqui... Isso aqui é o universo da Deloitte. Um dos primeiros ícones aqui do retail é o Walmart. O segundo é Costco. O terceiro são todas digitais. Então, a gente passa por uma transformação no mercado onde o conceito tecnológico muda também o modelo de negócio. Não radicalmente, mas ele acrescenta e evolui. Tá? A evolução vai tal qual que o Walmart pretende investir 10 bilhões nisso. Não é à toa. O mercado está mudando, as pessoas estão mudando, o modelo de negócio está mudando. A gente passa muito por isso. E os drivers vão muito no... Aqui a gente pega uns drivers muito que a gente vem pesquisando por congressos internacionais, nacionais, testes em cliente, no laboratório, fora do laboratório. Então, o mobile alimenta o varejo. Os millennials, esses rapazes que começam e não terminam nada, e aí ele quer buscar comprar na loja, comprar num site, não entende que tem processo tributário, logístico. Ei, Marchesi, acabou, o produto não tem no estoque. O cara mal sabe que tem que imprimir o boletim amarelo na ponta do caixa, senão a lei pega a gente. Né? Então a gente tem que pensar muito no consumer empowerment, deixar o cara consumir e de uma forma muito clara. A TI não vai mudar. Meu Deus, o cara veio para falar que vai mudar. Não, de jeito nenhum, gente. Só a gente vai hibridizar, se transformar. O mais que eu vi hoje à tarde conversando com os meus amigos aqui foi, mas a TI básica vai continuar. O meio de pagamento continua e não tem como. Agora, eu preciso ter outros modelos de negócio para evoluir nesse mercado ousado das startups, as tão famosas startups. E eu desafio aqui a me dizer qual delas está no azul. Mas não é essa a questão. A questão é o modelo de evolução. Tá? Então, a gente passa muito para o Agile Retail, que é essa grande disrupção, essa inovação e a experiência do sentido de personalização. Ah, mas Marchesi, o on-demand, a IBM já falava lá, eu já falava... A gente tem que... Toda vez que a gente entra no site, vê um produto, o retarget me diz, olha, volta a comprar aí 50% de desconto na Netshoes. Cadê o cara da Netshoes? Não está aí, não? Ah, não, mas tudo bem. Né? E o Pedro aqui, que é o fundador da internet, por uma honra estar com o cara aqui do Ebit, e ele lá fazia o BBS rolar. Não sabia. E a gente nem pensava nisso, eu e ele. Então a gente passa muito como contribuir com esse momento de mudança. Não é transformar, é fazer a disruptura. Modelo mental diferente. Construir lógicas diferentes. Nós não estamos certos. Nós estamos aprendendo. Eu sou PhD pelo MIT em redes sociais e e-commerce. E todo dia eu digo, estou ouvindo e aprendendo. Porque nós não sabemos, por isso que o Pedro está aqui. Ele tem um instituto de pesquisa chamado IBIT, é um dos mais representativos no Brasil. E um dos ícones nisso. Isso é disruptura. A gente passa por uma visão de núcleo. O nosso núcleo tem essa visão, um layout orgânico dentro das lojas,
dentro do mercado digital, soluções interativas, curadoria e storytelling. Então a gente chega numa coisa... Mas Marchese, eu sou de TI, eu sou o cara da Decathlon, por que eu preciso saber de storytelling? Porque a gente está falando agora de negócios, não estamos falando de servidor, e nem de segurança HTTPS, e nem de protocolo. A gente falou bastante sobre isso, né? Então a gente passa muito por isso aqui, né? O tráfego na loja passa a ser intuitivo, não racional. Pelo amor de Deus, deixa uma mulher na loja para você ver que não tem nada de racional o tráfego. Tem nada. E me deixa numa loja com cartão na Apple, eu também não tenho nada de racional, tá? Ou na Dell, vou falar na Dell para não ser na IBM, mas na Dell. Vou comprar todo servidor que eu nem preciso de casa, faz um barulho aquele negócio, né? O shopper encontra sentido em sua experiência. Eu preciso viver experiência. Não adianta eu trabalhar, você ser uma baita empresa de banco ou de produto e eu não tive gosto na compra. A tua URA é aquela, digite 1 para fazer... Para. Vamos ser real. A nossa TI é negócio, não é a TI da infra. Claro que ela vai continuar sendo. Me permita isso. Estou dizendo que é a junção na mudança do ser humano. E é ali que move a disrupção. É ali que acontece a disrupção. Tá? A inovação de ter no laboratório não é fora nem dentro. É dentro do ser humano. Dentro eu consigo? Não. Dentro, fora eu consigo? Não. Cada um é um modelo. Mas se eu conseguir mudar o comportamento, com certeza. Agora, a Graça vai falar bastante disso. Quando a gente tem uma operação já com um modelo mental igual, é muito mais difícil, a barreira é muito mais alta. Né? E comunicação baseada em significados, onde o símbolo diz algo. Eu tenho um McDonald's, quando ele me mostrou o cartãozinho do McDonald's, eu falei, McDonald's, dá um desconto no sanduíche. Ele, claro, não sei o quê. Símbolos. E o cara de TI cada vez mais é o cara do negócio. E não é o cara da TI. Eu sou de TI, tá, gente? Trabalhei com mainframe em 3090. E cartão perfurado. Tem um cara de gordinho assim, mas sou velho. Tenho 47 anos. Transforme sua loja em um smartphone. A conexão, a possibilidade. A gente passa por isso aqui, um núcleo de varejo. Lá, cada vez mais, a gente deixou de ser um laboratório para ser... E continua sendo um laboratório, tá? Mas criar um núcleo com modelagem de startup. Olha lá, a gente vai lançar agora em outubro o Retail, o Hub. Onde teremos startups, modelos para fazer disruptura na TI. Olha, eu estou indo, hein? Tem um motivo para eu estar aqui. Passa porque o que o varejo físico pode aprender com o online. Olha lá. Desde 2006 não é construído um shopping fechado nos Estados Unidos. O online já dizia, me abre as portas, por favor. Me mostra o que você quer. Me dá RFID. Me dá código de barras, me dá integração com estoque, me quebra... Claro que no Brasil a gente sabe do tributário, né? Que não é fácil. Mas me permite. Para. 25% dos lares americanos possuem só uma pessoa. Na última pesquisa do IBGE, a gente vai ter um filho e meio por casal no Brasil. A tendência é reduzir. Até meio filho por casal. Não sei como eles fazem a conta, mas tudo bem. Homens e crianças devem se sentir à vontade. Cada vez mais praças locais de conveniência. É essa a tendência do mobile. Mauro Marchese, você é especializado em mobile? Sou. E vou dizer mais. Se a gente não entender que o físico impacta no mobile e o mobile no físico, a gente não faz a arquitetura certa nem de loja nem de site. E a gente não faz ruptura. A gente faz um site institucional para mostrar alguma coisa. E não vender algo. Há cada vez mais esse ambiente perfumado. Que eu chamo. Ambiente perfumado. Experiência cada vez mais no ponto de venda. Toda a comunicação deve ter conteúdo. Passa por uma experiência orgânica, onde eu pego as coisas. Passa por uma coisa muito do... Uma Marchese e o Beacons. Está aí, ó, o desenho do Beacons. Alguma loja aqui tem Beacons? Decathlon, tem Beacon não? Quem mais está aí de loja? Riachuelo tem Beacon? Quer dizer... McDonald's tem Beacon? Cara, desculpa, então ninguém está fazendo disrupção. E não estou dizendo que isso é disrupção. Só estou dizendo que isso é a construção de um caminho. Que está na cultura. A gente passa por entender que o on e o offline caminha não pelo celular, pelo mobile. Pelo tablet, pelo celular, pelo toque. High-tech, high-touch. Eu toco nas coisas agora.
E se não tocar, eu não quero comprar. O Pedro tem lá uma pesquisa que fala sobre toques na comunidade. É importantíssimo, usa esse cara. Tem uma fonte tremenda de dados. A gente começa que a loja não é uma coisa só, e não mais o que eu vivo, onde eu passo meu cartão de crédito. No McDonald's, Mac lanche feliz para meus filhos um sábado. A gente vive isso aqui. O grande segredo não é ter a NEC que vai identificar minha face. Ela é maravilhosa, adorei. Eu já tenho isso no laboratório. Mas o segredo é saber o Customer Journey. Aonde esse usuário de compra do meu produto está passando. Vocês que são TI vão falar disso. Nossa, no TI fala disso. Não vou falar de servidor. Claro que o servidor eu vou deixar o Cardadel falar e ele vende o peixe dele. Mas eu quero saber o Customer Journey. E esse Customer Journey vai me dizer onde eu vou trabalhar. Isso é disrupção. Unir o que há de melhor no on e offline. Do físico para o online. Contato físico, interação. Gente, eu não preciso dizer muito, né? Eu tenho conteúdo para o universo, mas o ponto é como fazer estrutura. Como andar nos ritmos das startups. Como eu posso fazer na minha empresa. Primeiro, o Agility, o benefício. Resposta às mudanças mais rápidas do que nunca. Eu desenho um escopo, ponho no ar. Ele não deu certo, eu pivoto. Eu mudo o modelo de negócio. Eu mudo a funcionalidade. Bom, Marques, mas isso é muito fora do Black Belt, fora do CMM. Eu sei de tudo isso. Só que essa molecada está fazendo isso e está dando alguns resultados. Vamos aprender com isso. Vamos beber nessa fonte. Não vamos dizer que o certo é aquilo, mas vamos construir a disrupção. Personalização da experiência de compra. Uso da tecnologia da maneira intensiva. Até em outros recursos você usa o smartphone. Fatores presentes nesse modelo de negócio. Flexibilidade, adaptação rápida às mudanças de comportamento do consumidor. Muda, 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 muda e nunca para de mudar. Fatores presentes nesse modelo. Personalização. O varejo conhece melhor seus clientes. Big Data. Quem tem um Big Data organizado aqui para falar, Marques, você entrou na Decathlon, vou te oferecer bola de rugby, iluminei a música. Não dá. É dinheiro invertido, precisa retornar o dinheiro. Vamos parar de ser inocente também, né? Que a disrupção muda, a disrupção tem que mudar, mas tem que estar focada no resultado de negócio. Certo? Faz sentido? Fim. Fim está naquele ali slide, não nesse aqui, já estou terminando. Aí eu te passo cada vez mais a experimentação, o varejo conseguiu inovar. E a disruptura validando novas ideias. Então, para mudar na minha organização, eu preciso quebrar o meu modelo mental das pessoas e dos processos. Senão eu nunca vou fazer isso. Obrigado. Nós convidamos, então, a fazer parte aqui do painel. Por favor, Alexandre Marques, continue aqui conosco. Nós convidamos para moderar este painel jornalista Graça Sermu, diretor editorial das revistas Decision Report e Risk Report. E os debatedores, já está aqui conosco o senhor Alexandre Marques, e convidamos, então, Giovanni Montoneri, CEO da Decathlon. Paulo Farroco, CEO da Riachuelo. Pedro Guasti, CEO da Ibit. Tiago Suzano, gerente Latam de Arquitetura e Tecnologia de Restaurantes do McDonald's. Alexandre Martinez, diretor regional para a América Latina da Sonic Wall. E completando o time deste painel, Marcelo Teófilo, Services Leader da Software One. Palavra com a moderadora deste painel, jornalista Graça Sermu. A todos, um bom painel. Obrigada. O último painel é a chance, primeiro, de fazer todas as perguntas que a gente não conseguiu ao longo do dia, né? Eu acredito que depois a minha equipe vai me dizer, mas eu acredito que tenhamos aí, né, vocês nos acompanhando pela internet. Então, agradeço bastante a audiência, uma audiência fiel aí. E isso é muito importante para a nossa discussão, sabendo que vocês estão espalhados aí por todo o Brasil e participando e contribuindo com esse dia. Obrigada ao Marques pela apresentação. Antes de começarmos a discutir efetivamente a questão da inovação e da... Acho que está tendo um probleminha aqui, né? Isso melhorou?
inovação e disruptura. Melhorou? O tema desse painel tem uma agenda, tem uma pauta anterior a essa. Crise e disrupção. O momento é de criação. Nós estamos vivendo um cenário ainda de crise, né? Apesar de que, pelo que eu acompanho aí dos especialistas em macroeconomia e os economistas também, existe já no horizonte aí um cenário de recuperação, mas a gente ainda está enfrentando esse cenário. No ano passado, no final do ano passado, nós reunimos vários executivos de varejo e discutimos um pouco o quanto que esse cenário de crise ele é propício à inovação. E hoje eu gostaria de aproveitar o palco do TI Varejo para entender um pouquinho, na opinião de vocês, principalmente vocês que estão no lado usuário, como é que vocês estão vendo hoje, se realmente já tem alguma mudança nesse cenário de crise e o quanto vocês acham que é possível uma agenda de inovação no cenário de crise. Tiago. Falando lá da nossa perspectiva, né? Os clientes do McDonald's sentiram a crise porque nós sentimos que nós tivemos menos clientes. E aí o grande desafio para inovar nesse caso é como eu trago meus clientes de volta. Então, nós criamos um cenário propício à inovação porque a gente desesperadamente precisava procurar as pessoas que deixaram de ir na nossa loja. Isso fez com que alguns recursos ditos investimentos ou até pessoas, enfim, recursos fossem destinados a se criar um Innovation Center, onde a gente começou a falar do Beacon, onde a gente começou a falar sobre digital, e aí criou-se uma iniciativa de transformação digital. Então, para olhar o lado bom, que foi a crise para a nossa instituição, foi onde a gente pôde começar a conhecer melhor o nosso cliente, escutar mais o nosso cliente. Então, hoje, e eu posso dizer que nos últimos 2 anos, a gente faz mais de 800 pesquisas para escutar o nosso cliente por ano. Produto da inovação. Produto da inovação também, eu querer conhecer o meu cliente. Então, hoje, o McDonald's distribui cupons digitais para que as pessoas possam, no seu próprio celular, saber o que elas querem comer e oferecer para as pessoas o que elas querem comer. Então, respondendo a sua pergunta, a crise deu um combustível. Acho que bem o tópico do painel é como manter esse combustível lá para que a chama da inovação continue acesa, né? Acho que a gente vai seguir nas discussões aí. Com certeza. Mas um pouquinho o seu do que... depoimento é muito interessante porque ele corrobora um pouco o que a gente discutiu no ano passado, que era justamente isso, de aproveitar um momento como esse para parar, reavaliar e talvez realmente investir em projetos mais inovadores para tentar fazer frente a um cenário. Perfeito. Só para complementar, Graça, obviamente que, como os colegas já discutiram, e o Marchesi falou bastante bem, né? A disparidade entre o que é investimento em ongoing, no que é manter a minha tecnologia rodando, entre o que é inovação, ainda é muito grande. Mas o primeiro passo tem que ser dado, né? Então, acho que daí sai um pouco o primeiro passo. Perfeito. Você esteve comigo nessa discussão, né, Pedro? No ano passado. Sua avaliação, Pedro, você acha que de lá para cá, você acompanhou, você acha que evoluíram mais os projetos de inovação, você ouviu mais sobre isso, você acompanhou também, sob o ponto de vista das estatísticas, dos números que vocês... Obviamente que é um mercado, o e-commerce é um mercado que tem, como todo mundo falou aqui, um DNA já inovador, mas você sentiu que teve realmente um efeito positivo da crise ou instigador nesse sentido? Olha, Graça, o que a gente vê nas empresas é que esse ano ele está sendo um ano de muito desafio, principalmente na busca de entender melhor o comportamento do consumidor e poder cruzar informações de tal maneira que eu seja muito assertivo na oferta. Quer dizer, de certa forma, um pouco que o próprio... Está ligado ao que o nosso colega falou sobre o McDonald's, e eu vejo isso no varejo online quase que constantemente. Então, e isso nos foi demandado um desafio de tratamento de informações, onde eu tenho o privilégio de ter os dados
de comportamento de busca lá no Buscapé, e também tem os dados de venda no comércio online. E aí a gente foi buscar quais são os movimentos do consumidor em comparar preço, em escolher loja e qual o resultado disso na venda. E as lojas nos demandam muito BI, muito análise de mercado, porque elas querem fazer o investimento com ROI. Elas não querem mais somente investir num tráfego que não gere vendas. E daí, do nosso lado, como empresa, demanda pesquisar através de tecnologias de Big Data e de análise de comportamento, como a gente pode usar a nossa estrutura. Levamos a estrutura para a nuvem, esse é um desafio que eu estou levando agora para a Ibit. A gente é uma empresa de 16 anos, que já foi startup lá atrás, mas hoje eu tenho desafio de levar os meus dados para a nuvem para poder escalar as análises e poder, com velocidade e custo baixo, levar ao meu cliente conclusões assertivas. E você acha que essa agenda ela foi, de certa forma, acelerada um pouco em função do cenário? Ou você acha que não? Sim. A partir do momento que você tem poucos recursos, você tem que maximizar seu investimento, você acaba também, por outro lado, tendo que arriscar mais, porque fazer sempre a mesma coisa no processo que você já fazia pode não te levar a subir degraus dentro de uma necessidade de faturar e de ser mais trazer mais economia para o seu desenvolvimento, trazendo resultado para o seu negócio. Então, é desafiador e as empresas estão arriscando mais. Alexandre, você acha que o mercado, essa percepção, que depois eu vou continuar aqui com os usuários também, os especialistas, você que está olhando a indústria como um todo, né? Obviamente a gente está aqui num painel de varejo, mas passou a ter uma cobrança maior, você acha, por parte do consumidor, do usuário, em relação a um comprometimento maior da indústria com essa inovação? E não oferecer mais do mesmo? Com certeza. Isso a gente percebe, sim. Do que a gente está falando, eu acho que tem um grande desafio no varejo, é um desafio forte, porque nós estamos falando aproveitando ali o que o Marchese falou, nós estamos falando de inovação sendo implantada por uma geração para ser usada por outra geração. E hoje a gente tem esse grande desafio porque a nova geração de consumidores, não só de consumidores, a gente fala dentro da Dell e de Sonic Wall, a gente fala muito também da força de trabalho. Quando a gente fala de millennials, isso puxa uma exigência maior, uma cobrança maior, mais agilidade, mais velocidade, que essas transformações todas que a gente está falando aconteçam mais rápido e de uma forma muito sensível. Que a gente discutiu hoje de manhã, uma pesquisa recente que eu vi, eu não lembro a pesquisa, mas eu lembro o percentual, falando que 76% dos jovens abaixo de 25 anos deixam de ir a um restaurante ou bar, ou a um local se não tiver a senha do Wi-Fi. Né? Já tem até música, já tem até meme, né, da senha do Wi-Fi. Então, quer dizer, hoje a gente vai atrás da senha do Wi-Fi, da rede, e eu estou falando de algo muito básico, não estou falando do transformacional, avançado, etc. Mas a gente vai por quê? Porque o consumidor está puxando. E nós, na indústria, quer dizer, para que o cliente, para que os nossos clientes, para que as empresas aqui possam implantar isso, nós, indústria, temos que responder muito rápido, com recursos, com funcionalidades, etc., que é o lado técnico, mas a gente tem que responder com algo muito mais importante que o técnico. A gente tem que responder com o negócio. O discurso, não adianta eu querer que o Thiago fale aqui o discurso de TI para negócios, se eu não der a ele o subsídio tecnológico para falar de negócio. Enquanto ele tiver que se preocupar com o VPN, o discurso da VPN, do IPS, do SSL, etc., que é um discurso nosso, eu sou o cara de tecnologia, ele não vai conseguir falar de negócio com ninguém. Né? Ele tem que mudar o discurso para que essa mudança aconteça. Graça. Oi. Tá? Falando rapidamente sobre a indústria e como que a indústria de TI, que é o caso, por exemplo, da SoftwareOne, ela consegue atuar nesse mercado de crise. Acho que todo mundo aqui citou sobre inovação e velocidade de tomada de decisão, Sim. Como o McDonald's, como o Pedro e etc. Em cima desse pilar ou dessa plataforma, cria-se a necessidade de investimento
onde não é CAPEX, ou seja, onde você investe sendo despesa, né? Ou seja, sendo OPEX. E, nesse caso, para essas tomadas de decisão em momento de crise, onde a plataforma tem que ser mais rápida, entra um componente chamado nuvem, que a indústria hoje ela está muito mais escalável ou ela está muito mais modularizada para que uma empresa entende que o investimento que ela vai fazer é Big Data, ela não precisa mais adquirir grandes hardwares, grandes stores, ela pode ir para a nuvem de forma muito rápida. Ou seja, nesse momento de crise também entrou uma outra plataforma que é nuvem, que você possibilita até a revisão de seus contratos de licenciamento, que antes era somente CAPEX. Então, eu acho que a indústria ela também está preparada nesse casamento de mercado, que é o casamento de crise versus novos modelos de CAPEX para OPEX, por exemplo, de tecnologias. Eu gostaria de continuar conferindo o quanto essa agenda de inovação ela foi impactada pelo cenário de crise. Farrouk, qual a sua visão sobre isso? Bom, como já foi dito aqui, acho que a gente continua tendo uma agenda de 80% do tempo ainda keeping the lights on, né? Ou seja, mantendo a coisa funcionando. 80%. Né? Eu acho que 80% é efetivamente o que a maioria tem que investir para manter as lojas operando todo o tempo. 20% do tempo você efetivamente está dedicado à inovação para que tragam novas funcionalidades, etc. A crise, ela provoca por si só uma revisão de processos, é natural. Então, ela fomenta um pouco a inovação também. Mas, claramente, as empresas estão em momentos distintos e tem uma questão cultural. Então, a primeira coisa que talvez você tenha que definir é o que é inovação para a sua empresa. Né? O que é inovativo para ela. Normalmente, o que é inovativo, no caso da Riachuelo, pode não ser para o McDonald's ou vice-versa. São estágios distintos. E também tem um outro fator, que é o fator cultural. Né? Então, falar em ter uma postura, né, de uma startup, numa empresa de varejo do tamanho da Riachuelo, e efetivamente ter a cultura que está na veia do varejista, que é a cultura de despesa, de redução, e você trazer para dentro uma cultura de que se der certo você implanta, mas se der errado você joga fora, você tem que mudar a cultura. Então, o que acaba acontecendo é que a TI tem um papel preponderante nisso, inclusive fazendo com que tenha quase que uma shadow IT dentro do próprio IT, que é você inovando escondido de você mesmo, até que você provoque efetivamente uma mudança que surta um efeito tão fantástico que a empresa entenda e passe a fomentar isso. A gente tem experimentado coisas desse tipo lá. Nosso papel na Riachuelo, a área de TI é uma área cross, e a Riachuelo tem muito mais conhecida pelo varejo, pelas lojas, mas ela tem uma financeira, que a gente tem 27 milhões e meio de cartões de crédito na nossa base, então tem uma vertical financeira e tem uma vertical fabril. Então, tem uma indústria de fabricação, uma indústria de comércio, de varejo e uma indústria financeira, que são completamente integradas. Então, os desafios e momentos, inclusive dentro da própria empresa, por ser tão integrada, tem momentos distintos. Então, para cada uma delas, você tem que estar olhando sobre uma perspectiva diferente, porque elas estão em momentos distintos. Então, assim, no momento de crise, inovar é fundamental. Rever processos e fazer diferente, se isso pode ser classificado como inovação, isso é fundamental. Giovanni, vamos ouvir um pouquinho. Decathlon, como é que foi para vocês na área? Qual o impacto que foi gerado da crise na área de TI? No quanto isso acelerou ou não a agenda de inovação de vocês? Por compartilhar sobre a Decathlon, não, temos uma cultura diferente, no sentido que cada dia nós precisamos inovar. Como falamos no início, o Alexandre falou, a empresa estimula já a equipe de trabalhar em modo de inovação. Então, a crise fica como uma situação de oportunidade. Uma oportunidade por se colocar fora da caixa, pensar fora da caixa, então inovar. Isso como nós fazemos, como é a empresa que estimula essa inovação, a TI se vira a trabalhar mais com o negócio. Então, trabalhamos dia a dia com o negócio. Trabalhando com eles,
soluções tecnológicas aplicadas no processo. Então, esta crise ajudou mais a se aproximar do processo, do cliente, então do negócio. Falamos muito da parte, 80% da operação, ATI operacional. Ali também entra o lado da inovação, ir achar na tecnologia as soluções que permitem de liberar a equipe e se dedicar mais na inovação e deixando a operação mais por os expertos que ajudam o parceiro, que ajudam neste lado operacional. Hoje ele sabe fazer melhor que nós que somos varejistas. Marquese, para a gente começar essa rodada um pouco mais instigante, quer dizer, na sua visão, só para ter a sua opinião também sobre isso, quanto você acha que um cenário de crise, primeiro, ele acelera a inovação, segundo, ele permite correr mais riscos, até porque muitos dizem que não existe inovação sem risco, e qual o benefício que isso traz no momento em que, como o Thiago colocou, como eles também colocaram, mexe com a organização, faz você parar, rever processos e muitas vezes até uma oportunidade de adotar uma tecnologia que, de repente, em outro cenário não seria possível. Então, vincula um pouco, na sua opinião, isso com a crise. A crise, como falado já pelo Farroco, é espetacular, pelo Ale também, para mudança de comportamento. Hoje, pelas experiências que a gente tem no SPM, pelos cases que eu, até como profissional da minha empresa, que visito a empresa e vejo, a gente vê um processo de transformação, de numa forma muito lúdica, eu quero usar essa palavra no sentido de sair da cadeira, né? Não é no sentido pejorativo, no sentido de se movimentar. Então a gente vê métricas que não existiam sendo construídas, trabalhos de mobile sendo construídos, McDonald's trabalhando muito bem e entendendo um universo digital, ouvindo. Olha que espetacular, ouvir. Onde a gente desenhava um processo e a pessoa tinha que consumir, seja em qualquer marca, não é McDonald's, Riachuelo, C&A, até a própria das universidades, né? O Pedro vê isso nas pesquisas, né? Quer dizer, o ouvir já é disrupção. Então, hoje, os 80% que a gente fica focado em fazer, não vale os 20%, mas eles valem para manter o negócio. São vitais. E a disrupção está aí. Está em construir os 20% se transformar em 80%. Então, a precisão do CTO, CEO, CMO, CMTO, agora, na tomada de decisão da crise, para transformar, definir KPIs novos, definir métricas, definir processos, ilhas de trabalho, espetacular. Trago aqui um case do Starbucks, que é conhecido por todos, onde, após muito período de redes sociais, eles criaram um aplicativo que, quando a pessoa chega próximo do Starbucks, ele avisa a atendente a preparar o café, a pessoa vai lá e pega, para evitar fila, né? Por que eu não posso fazer isso nos lugares como uma Decathlon, se eu gosto de rugby, como uma McDonald's ou qualquer outro lugar? Um aplicativozinho. Eu abri um canal de venda a mais. É essa a disrupção. A pequena que importa, e não a grande. Que várias pequenas vão dar uma grande. Ainda, para passar para um outro tópico, eu queria explorar um pouquinho a colocação que o Farroco fez da proporcionalidade entre o tempo que se gasta, ou se investe, ou se debruça sobre o operacional, o dia a dia, a infraestrutura e a inovação. Você falou em 80-20, né? Vamos deixar um pouco mais solto aqui. O que vocês acham? Tiago, o que você acha? Você acha que chega perto disso? Você acha que a inversão seria aí o Éden de quem trabalha com a área de tecnologia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós tivemos... O 80-20 ainda é uma expectativa, né? A gente espera chegar lá, né? Se chegar em 20, a gente vai... Uou! Né? A gente vai conseguir sair super você bem. Acha que ainda é menos? Ainda é menos. Ele acha que ainda é menos. Bom, que na verdade... McDonald's, né? Não, claro, e na verdade tem muita definição do que é inovação, né? Como eu disse, o que é inovação? De repente eu estou fazendo alguma coisa lá que para mim é inovativo e efetivamente não está nesses... Talvez se você falar 85, 90, 10, de repente eu estou considerando uma coisa que é inovativo para mim e que não é para você. O que eu acho é que no passado existiam algumas coisas que eram tidas como diferenciadores e que hoje são absolutamente qualificadores.
Quer dizer, se você pensava no passado em ter um negócio qualquer que fosse e que não tivesse um app, no passado era um diferenciador. O meu negócio tem e o seu negócio não tem, mas tudo bem. Hoje, é inconcebível você pensar em ter um negócio que não tem um app. É como um banco que não tem um internet banking. Quer dizer, se você lançar um banco hoje e disser que ele não tem um internet banking e que o cara tem que ir até a agência, isso é impensável. Então, no passado, isso já foi um diferenciador. Quando nenhum banco tinha, o que tinha era diferente. Hoje, é um qualificador. Então, mudar essa forma de pensar e identificar o que é inovador para a sua empresa e fazer com que ele agregue valor ao produto, que é vendendo, e a sustentação é que paga, no final das contas, essa conta, né? É isso que você precisa fomentar, né? Então, realmente, eu acho que varia realmente de empresa para empresa, mas porque a gente não tem absolutamente muito bem qualificado o que é inovação para nós e o que é para o McDonald's, exatamente. A nossa missão fala em proporcionar ao meu cliente uma experiência incrível. Então, quando a gente começou a querer entender esse valor que a gente tinha lá dentro, a gente começou a pensar o seguinte: eu tenho quantas lanchonetes você conhece espalhadas pela capital? Não vou nem falar o resto do Brasil. Um monte. Quantas querem produzir o melhor hambúrguer? Todas. Agora, quais delas têm a capacidade de propiciar uma experiência para você ir lá, sentar, ou seja, para toda hora? Não sei. Mas eu sei que se você for lá no McDonald's, você vai ser atendido de uma maneira bastante rápida, o seu produto vai ter uma qualidade que é uma qualidade já experimentada e etc. Então, isso fez com que a gente começasse a pensar um pouquinho diferente, e aí, onde eu coloco o 90-10, se você quiser esse 90-10. Que jornalista adora números. Número é fantástico. O número fica tentando chegar aí numa média. Eu diria para você que 80% dos CIOs hoje vão investir nesses próximos 2 anos, pesquisa até da Deloitte, em digital. E aí, o McDonald's tem uma rede de sistemas, um landscape aplicativo gigantesco. Se eu fosse esperar para colocar o aplicativo do McDonald's conectado com todo esse sistema, esse ambiente agressivo que nós temos, eu jamais implementaria um cupom digital. Eu jamais teria um aplicativo. Então, é aí onde entra a inovação. A inovação e a disrupção, nesse caso, é trabalhar um processo que é intrínseco da empresa, ou da tecnologia, eu diria até, e trabalhar ele de outra forma. Foi aí onde a gente começou a pensar de uma maneira diferente. Então, a criação do CDO, né, o Chief Digital Officer e etc., foi que trouxe para nós um investimento maior. Esse 90-10, esse 10 subiu nesse momento onde eu comecei a ter retorno, porque, né, se eu não tiver retorno de negócio, eu não continuo com a inovação. Então, você tocou nesse ponto do CDO. Hoje várias perguntas surgiram sobre esse profissional. Eu nem quis entrar muito no mérito, porque eu sabia que nesse painel a gente ia acabar falando um pouco sobre isso. Então, mudando um pouquinho e avançando na nossa discussão, indo para um outro tópico. Ok, então é meio que consenso que a crise traz um aspecto acelerador. Mas como que, na opinião de vocês, se avança nessa inovação? Como é que vira esse jogo percentual, seja 10, 90, 80, 20, como é que a gente avança? E aí uma das questões que surgiram aqui, que a gente discutiu bastante, foi o modelo de apartar isso num labs, né? E fazer isso ou internamente, ou também pode ser a partir de um modelo onde você tenha uma startup mesmo ligada à empresa. Eu queria agora passar um pouquinho para essa discussão. Saber de vocês qual seria esse passo da inovação e se vocês já acham que esse caminho de se criar um ambiente mais propício à inovação dentro ou fora da organização é um dos caminhos. Pedro, qual é a sua opinião sobre isso? A gente percebe que as empresas que já têm um processo, já têm história, elas têm mais dificuldade de se criar um ambiente de inovação, onde ela vai ter que pensar diferente, sair fora do modelo tradicional e fazer com que aquela área, aquele departamento possa
representar futuramente a maior parte do faturamento da empresa. Muitas empresas elas buscam, fora do mercado, modelos para criar o que a gente pode chamar de startup colaborativa, lab, o que você quer, para que alguém possa trazer essa experiência de inovação e possa ter dentro da empresa, de uma maneira preservada, um ritmo distinto, formas de trabalho distintas, muitas vezes fora do liability, correndo certos riscos, e posteriormente você incorpora aquilo no seu core business. Esse é o modelo inicial, mas a empresa que hoje consegue levar para todo o seu mercado processos inovativos e mudanças são aquelas onde a inovação está na cabeça das pessoas. Mas isso é um estágio posterior. Como lá atrás a gente falava, olha, eu tenho uma área de mobile. Hoje você não pode mais ter uma área de mobile. As empresas falam mobile first. Hoje metade do tráfego no varejo, 50%, é mobile. É metade. Então, se você tem uma área lá que está pensando sozinha, mobile, e o resto está pensando no mundo passado, está errado. Antigamente você tinha uma área de user experience, a área que pensava em usabilidade, em fazer o melhor aplicativo. Não dá mais para você somente ter uma área que pense assim, mas o restante da empresa ainda pensa de forma diferente. Então, é uma maneira de você ter uma unidade, mas essa unidade vai ter que permear futuramente esse conhecimento para toda a corporação, para toda a empresa. Eu queria ouvir um pouquinho vocês da indústria também, para, de novo, sentir se vocês estão percebendo que hoje essa tendência, essa busca da inovação, no caso das empresas que partirem para esse modelo de lab, como é que seria a contribuição de vocês nesse sentido? Como é que vocês veem que isso pode ser também uma oportunidade de fazer parte desse processo inovador? Tem surgido, já aconteceu, tem algum exemplo de uma empresa que tenha feito uma parceria com a indústria no modelo de experimentação? Nós não tivemos essa experiência, a gente percebe nas empresas o interesse em fazer, mas a gente não teve uma experiência específica focada nisso. Do meu ponto de vista, tem vantagens e desvantagens, até porque você pode experimentar. Acho que foi falado, tem uma startup, né, um modelo de startup como, né, o Pedro citou, né, uma startup que já foi há muito tempo e você evoluiu em cima disso. Hoje, talvez, a gente, para alguns negócios você tenha essa dinâmica e o tempo para testar isso, para outros negócios você não tem, porque o investimento tem que dar retorno sim ou sim, né, naquele momento. O que me chama a atenção aqui, no aspecto, já que a gente está falando que 50% do tráfego é digital, né, e trazendo aqui para o nosso negócio que tem a ver com segurança da informação, a gente também percebe, sim, um aumento na preocupação com isso. As ameaças, obviamente, estão crescentes num nível em que muitas empresas, talvez essa movimentação de você criar um negócio em paralelo e experimentar, como o Marcelo falou de cloud, etc., seja positivo por conta disso. Eu vi recentemente uma pesquisa que fala que 54% das empresas não vão para a nuvem por medo da questão de segurança e fraude. E 54% é um percentual alto. E aí também eu falo de inovação nesse ponto de vista. Segurança da informação hoje tem que ser um habilitador de negócio. As empresas hoje precisam se transformar e parar. A TI em geral, né, e segurança da informação é um agente importante para isso, precisa parar de dizer não. A TI precisa olhar o negócio. Já teve essa fase que o TI era o controlador, que diz o que vai fazer, o que não vai fazer, o que você pode trazer, o que você não pode trazer, o que o usuário pode. Hoje, voltando, hoje o usuário puxa isso, o consumidor puxa isso. E a gente tem que ter uma TI, uma área de segurança da informação que digam sim. Isso é uma inovação também. Com certeza. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta interessante aqui, mas eu queria que vocês continuassem avaliando esse aspecto na opinião de vocês, como é que a inovação se daria, principalmente dentro de um modelo mais tradicional, né, de empresa,
se caberia esse espaço como um Retail Labs ou como um núcleo de inovação, mas a pergunta que chegou aqui é do Ronildo Vaz. Você mandou várias perguntas ao longo do dia. Ronildo, você continua comigo aí me acompanhando. O Ronildo é do Uber. Criar um ambiente para inovação não demanda uma cultura menos punitiva? Ele pergunta. Eu acho que é interessante dentro desse contexto, mas eu queria ouvir vocês sobre como vocês acham que a inovação pode evoluir num ambiente e numa cultura mais tradicional de empresa. Sobre esta parte, eu diria, hoje o erro é permitido. Nós trabalhamos nesse sentido. Então, inovar é também criar um erro. Então, este erro precisa pegar a oportunidade de saber por que erramos já e aprender deste erro por criar novamente nova situação. Então, a noção punitiva não existe na inovação porque precisamos aceitar o erro. Então, eu sempre estimulo a minha equipe de criar, pegar iniciativa, pegar decisões. Depois, se vamos errar, a gente vai animar o erro com diferentes ações. Marques, como você acha que essa questão da colocação que foi feita, punitiva, até que ponto se pode experimentar e até errar dentro de uma organização, no modelo de inovação, e que também tem um comprometimento com resultados, com investimentos? Você que está acompanhando isso, como é que fica esse limite para não correr o risco de ter realmente um processo comprometedor dentro da organização? A nossa geração nasceu no certo e errado. Se eu faço errado, eu sou ruim. Se eu faço certo, é bom. Você vai para Europa, Estados Unidos, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é só diferente. Se eu faço errado, se eu erro, eu aprendi. E eu vou construir o certo. A nossa cultura é da cultura do certo e errado. Se a gente não mudar a cultura, a gente nunca vai chegar num processo contrapunitivo, e sim de estimulador, como na Decathlon, como no McDonald's, como em todas as outras que estão aqui, que são porta-vozes desse segmento. Né? Hoje no mercado, se você for ver, fazer uma analogia, de 100% das empresas, tem empresa pronta para isso, mas tem empresa que não está pronta. Não adianta eu fazer disrupção numa empresa que ela não está pronta. Eu vou criar um outro problema. Então, se eu tenho uma empresa que não está pronta para a disrupção, espera, constrói um ambiente, capacita pessoas, define job description, estimula, incentiva, e aí avança. Quer dizer, se permita dizer não, se permita errar, porque estimular, incentivar inovação e disrupção é estimular, inclusive, o erro primeiro e depois a construção do acerto. Marcelo, você acha que como é que é esse processo? Você sente que as empresas têm um desafio muito grande na inovação por conta da preocupação em não cometer erros? Você percebe isso? Sim. É muito interessante que lá na empresa a gente tem um conceito muito simples, que é ou você trabalha em vendas ou você trabalha para vendas. Então, independente de qual setor você está ou vendendo ou trabalhando para que a venda aconteça da melhor forma possível. Diante disso, a gente permite ou tenta levar aquela mensagem de que é permitido, sim, errar desde que você exceda alguma satisfação do seu cliente ou que você realmente atenda aquilo que o seu cliente queria naquele momento. Seja por velocidade, seja por qualidade. Então, isso dá para a gente, sim, uma estrada um pouco maior de errar rápido, que é o que a gente tenta hoje, né? E um dos fatores mais interessantes na SoftwareOne que nos propiciaram ter essa cultura do erro melhorada foi uma área que a gente criou de incubação ou de incubadeira, vamos dizer assim, de startups. Ou seja, hoje a gente tem 27 startups incubadas para entender como que o mercado de TI está trazendo novidades de nuvem, de segurança, de backup e etc., e como essas novidades impactam na startup que já nasceu em nuvem, ou seja, é o próximo passo dela. Com isso, o nosso time interno percebeu o tanto que as startups são diferentes dos processos da nossa empresa, que são muito hierarquizados, muito grandes, né? E isso também diminuiu muito aquela cultura de punição para falhas. Então, isso para a gente foi muito interessante.
Você está citando o caso das startups. Tiago, você acha que é possível, isso é uma outra discussão interessante que cabe aqui, absorver essa cultura das startups nos modelos mais tradicionais, mesmo que sejam inovadores, em vários exemplos que você vem citando de inovações que o McDonald's tem feito, mas absorver essa cultura, onde que está o grande desafio aí, se é o caso realmente trazer uma cultura de startup para a organização? Vou pontuar duas coisas. A primeira coisa é que inovação, disrupção, que são coisas que se assemelham, mas não é a mesma coisa. Inovação e disrupção, ela nunca vai acontecer num ambiente tradicional. Não existe como ela acontecer num ambiente tradicional. O ambiente tradicional, ele te leva ao tradicionalismo, portanto, ele te leva a fazer as mesmas coisas que foram feitas atrás. Esse modelo vai nascer morto. Incorporar startups a um modelo tradicional é pedir que a startup não seja uma startup. Então, minha opinião, não acho que vai acontecer. Minha experiência, tentou-se fazer algumas coisas dentro da minha empresa e a gente descobriu que isso realmente tem que estar fora. E o segundo aspecto que eu quero trazer é, globalmente, quando você pensa em startups, assim, o Marchese falou, tem mais ou menos umas 30 startups lá, né, Marchese, em incubação? Eu mentoro 30. Você mentora 30, né? O Marcelo falou de 27 aqui, né? São 57 negócios distintos. Quantos vão dar certo? Dos 57, 1? 2? Então, se você levar para um modelo tradicional... E por quanto tempo, né? Pois é, se você levar para um modelo tradicional, o McDonald's não vai criar 57 negócios para esperar eu vender mais hambúrgueres. Então, trazer startup para dentro de um modelo tradicional é necessariamente trabalhar, e aí é onde, sim, é contraprodutivo, trabalhar para não necessariamente ter resultado, mas para que uma hora você acerte alguma coisa que vai te beneficiar, que vai trazer um modelo diferente, que vai trazer um processo diferente para você. Então, a verdadeira inovação, ela vai estar linkada a criar algo novo que não esteja no tradicional. Portanto, não consigo ver essas duas coisas trabalhando juntas. Vocês acham que ter esse processo dentro da organização, o Retail Labs, como é que vocês queriam ouvir a Decathlon e a Riachuelo sobre isso? Vocês estão experimentando alguma coisa nessa linha? Se a gente tem casos no varejo já assim, como que vocês pensam tratar essa questão e se é que isso está na agenda de vocês? Bom, no caso da Riachuelo, a gente tem um que a gente chama de Riachuelo Labs, que está muito ainda imaturo, de certa forma. E a gente está querendo, efetivamente, colocar o carimbo do que é produzido e feito pelo Riachuelo Labs para que ganhe mais força, né? Então, desde pequenas iniciativas como colocar a projeção de venda e a venda online no iWatch do CEO da empresa, foi uma iniciativa feita dentro do Labs, que é uma coisa pequena, efetivamente, mas que começa a criar a cultura da inovação e da disrupção, né? Então, a gente experimenta isso. Com relação ao modelo, né, a gente tenta um modelo quase que híbrido. Nós temos, dentro da área de TI, uma área de inovação que prospecta coisas novas desde que tenha um alinhamento ao negócio, que tenha a capacidade de gerar receita, né? E também a gente experimenta trabalho com terceiros, né, com algumas startups e até com faculdades, a gente chegou a conversar no passado, efetivamente também trazer essa cultura mais disruptiva de uma startup para dentro de uma empresa mais tradicional como é a Riachuelo. Então, não tem uma fórmula pronta, imagino eu, você tem que experimentar. E com relação àquele ponto de punição de erro, eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem experimentado lá também, e que minimiza muito isso, é faça coisas menores. Onde você tenha menos... O Marquese estava conversando sobre isso, onde a gente você tenha menos pena, para falar a verdade, de jogar aquilo fora. Então, faça ciclos curtos, faça desenvolvimentos pequenos, experimente coisas pequenas e que comecem efetivamente a fomentar o desejo do quero mais. Isso aí se mescla muito com a parte da Agile, se mescla muito com a parte de Lean, quer dizer, essas coisas começam a se misturar todas. Então, para evitar de ter uma punição, ou sentimento da punição, mais do que a punição propriamente dita, que essa punição também pode ser confundida com frustração, né? Puxa, eu trabalhei tanto tempo e foi jogado fora.
né? Não deixa de ser uma punição de quem estava gerindo aquela situação. Então, faça coisas menores, faça coisas curtas e desenvolva em cima disso. Gostaria de ouvir você um pouquinho sobre esses modelos que estão sendo experimentados no mercado de inovação. Nós adoptamos tudo o método Lean Management. O Kaiser, o Toyota é a primeira empresa que implementou isso. Então, cada processo nós trabalhamos pequeno, matamos o grande projeto, o efeito túnel, como a gente fala, que esperamos 3 e 5 anos. Então, cada pessoa trabalha nessa noção de pequeno e rápido. Em paralelo, a gente trabalhou também uma equipe, não é uma equipe, um lab, que chamamos Inox, inovações, Deca Inox. Cada sexta-feira, uma pessoa pode propor uma ideia. Então, a pessoa vai no lab, tem outra pessoa que está lá, que vão dar 10%, 20% da sua disponibilidade para ajudar as pessoas. São pessoas do negócio também, não são somente pessoas da TI, mas é a TI que pegou a iniciativa. Por se aproximar do negócio, a TI que pegou a iniciativa e hoje, cada sexta-feira, tem uma pequena reunião onde tem essa inovação estudada, compartilhada e depois método Lean. Rápido, mais ou menos entre 10 e 1 mês por implementar e validar. E temos uma arquitetura que permite de fazer isso com, nós chamamos de loja unitária, onde tem uma loja onde podemos aplicar rápido, depois 10 e depois 1.300 lojas. Temos alguma pergunta da plateia? Nossa plateia virtual agora está quietinha, porque já estamos chegando aqui. Aliás, já ultrapassamos até aqui o final. Eu queria fazer um desafio. Nós estamos no último painel e vários assuntos aí foram tratados. E eu queria fazer uma última pergunta e, na medida do possível, tentar também inovar um pouquinho no final desse painel e ver se vocês conseguem, em poucas palavras, definir o que, na opinião de vocês, seria realmente uma palavra de ordem hoje, considerando o atual cenário de crise e a necessidade de inovação. Marchese, o que para você é a palavra de ordem nesse cenário? Pesquisar. Vamos passando. Você foi ótimo. Uma palavra, fechou. Vamos na sequência. Eu diria proximidade com o cliente. No nosso caso, eu diria que siga o produto. Se na República de Curitiba eles estão tentando seguir o dinheiro para chegar a alguma conclusão, ótimo, a gente deve seguir o produto, desde o nascimento do produto até a ponta final. Entender a necessidade do cliente. Tiago. Vou somar, escutar o cliente. Eu acho que, em cima disso, foco e disciplina. Porque para inovar precisa disso. Você? Rápido é melhor do que devagar. No nosso caso, a gente tem esse mantra que, nesse momento, fazer rápido, dar resultado rápido, falha rápido, é muito melhor do que devagar, como a gente poderia ter há anos atrás. Excelente, vocês foram disciplinados, cumpriram a regra, e isso é bom, né? Porque aí a gente não estoura muito tempo, mas deixa uma mensagem aí bastante interessante, meio conclusiva aí de tudo que a gente discutiu. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês até agora nesse último painel, para vocês que nos assistiram também, e palmas para os nossos participantes.